Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Vida Legal. Meu nome é Leonardo Mies, eu tô aqui com Esse é meu nome, cara, você pode falar. Daniel Massana Serp, então, o nome inteiro. E Passa nossa meu CPF também logo. 003. Não é isso aí. E também estamos aqui com a nossa digníssima professora Fernanda Paes Leme, que deu aula pra gente de Direito Civil lá no início da faculdade, mas ainda é uma pessoa muito querida pra gente. Foi o que? 97? Foi a matéria mais difícil que eu fiz na faculdade. Disparado. Ah, foi difícil, mas foi maneiro. Eu lembro do Léo lá. Digitando. Eu lembro as questões da sua primeira prova até hoje. Não tô brincando. Uma era sobre criogenia. Foi criogenia. Criogenia. Uma de comoriência. É. Nem eu Aí, lembro agora já. Agora já não lembro mais do resto, não. Eu lembro que na época eu não tava com notebook ainda, aí o Léo tava anotando de coisa, aí eu pegava alguma coisa que eu acho que poderia ficar legal. Não, o Daniel era especialista em fazer isso aqui. Ele chegava e falava assim, Léo, anota isso aí. Anota aí. E eu, cacete, cara, eu tô tentando fazer tudo aqui. Mas ficou bom, porra. Não deu certo. Não deu certo. Eu quero só saber se ele ainda lembra da resposta da pergunta sobre criogenia. Não, que eu lembro, eu errei? Então fala aí, repete a pergunta. Não, isso aí Não, repete a pergunta. Não, vai ficar uma questão aqui. Pessoal, a gente veio... Hoje a gente tá trazendo um tema aqui bastante maneiro, diferente. bem né? maneiro. Que a gente não tem nem muito... Quer dizer, não que eu seja um profundo estudioso, mas eu não vi tanto artigo sobre... que, inclusive o nome do episódio são Desafios e Oportunidades, explorando a interseção entre a biotecnologia e o direito. Né? E... O nome complexo, né? Difícil. É o nome de... complicado. Para começar aqui, professora, primeiro a gente vai falar sobre a biotecnologia e a reprodução humana assistida. Como que a gente pode falar, como que a gente pode se referir a biotecnologia e reprodução humana assistida com direito e afins? Vamos lá, pessoal. Primeiro, quero agradecer aí pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui participando desse episódio. A iniciativa de vocês é super bacana e eu sou super entusiasta. Vamos lá. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar em biotecnologia. Né? Quando eu falo biotecnologia, eu estou juntando bio, vida, né, com tecnologia, conjunto de técnicas. Né? Quando a gente pensa em biotecnologia e pessoa humana, eu estou pensando nesse conjunto de técnicas interferindo de alguma forma na vida humana, né? na nossa existência. E daí é que surgem grandes potencialidades e também grandes preocupações. Todos nós já somos impactados por diversas técnicas, né, em diversos aspectos da nossa vida. A tecnologia, continuo? A tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Né? Em todas as esferas, estamos aqui justamente gravando esse episódio em razão da disponibilidade de uma tecnologia que nos permite isso hoje. Então a tecnologia faz parte. Só que aqui a gente está olhando para o emprego dessas técnicas, da tecnologia, na medicina, na vida humana, em questões existenciais propriamente ditas. Tudo bem? Uhum. E aí são diversos os aspectos que a gente pode abordar aqui, né? Nós todos também, de alguma forma, temos conhecimento dos avanços da medicina, justamente em razão da tecnologia, também as novas descobertas, os novos instrumentais, os novos procedimentos, tudo isso em razão dos avanços tecnológicos. Então a gente está diante de uma revolução. E essa revolução no campo da medicina, no campo da biotecnologia, a gente pode olhar atentamente para a reprodução humana assistida. A reprodução humana assistida não é também uma novidade, mas as novas possibilidades, essas sim, né? Cada dia surgem novas possibilidades, a gente tem novas discussões. Há mais ou menos um mês, eu participei de um congresso, fiz uma fala sobre úteros artificiais. Uns 10 dias depois, saiu aí uma reportagem sobre cientistas que estariam já desenvolvendo ali... Calma, os úteros artificiais já me deixaram, meu Deus do céu, né? E aí, mas uns 10 dias depois, eu me deparo com uma reportagem sobre o início ali do desenvolvimento de
material genético sintético. Ou seja, eu não vou mais precisar nem do material humano. Caramba. Nem claro que do homem para reproduzir. Eu não preciso de mais nada, né? Eu preciso só de uma máquina. É claro que isso tudo tá distante de ser uma realidade. Mas estão estudando, né? Estão desenvolvendo. E a gente fica, opa, meu Deus do céu, onde vamos parar? No campo da reprodução humana assistida, existem diversas técnicas já bastante usuais, não é isso? E com o passar do tempo, mais contemporaneamente, a gente tem também, né, novidades em razão da tecnologia. Vamos pensar, por exemplo, na maternidade de substituição, né, que a gente já conhece há bastante tempo, é prevista aqui em resolução do Conselho Federal de Medicina desde a década de 90, enfim, foram sendo alteradas ali os parâmetros, os critérios para o emprego da técnica, mas já existe pelo menos desde a década de 90. Isso é o que a gente chama de barriga de aluguel? Que é o que a gente chama de barriga de aluguel. Né? Que é feio chamar de barriga de aluguel, sim, porque não paga, né? Não pode ser pago, né? A gente tem aí a gratuidade. Tem que ser no amor. Tem que ser no amor. É um ato gratuito, generosidade. Né? Exatamente. Mas se a gente parar para pensar que maternidade de substituição é uma realidade ali há tanto tempo e que pouco se discutiu sobre, eu gosto muito de começar falando de maternidade de substituição justamente por isso. Olha, está lá previsto aqui no Brasil, né, gente? Falando no Brasil, só no nosso contexto, em resolução desde o início da década de 90. O quanto se discute disso, efetivamente? Muito pouco, né? E aí nós temos questões jurídicas, nós temos questões éticas que precisam ser enfrentadas, né? No campo da reprodução humana assistida, a gente tem as discussões ou a necessidade de discussão mais aprofundada da própria concepção pós-mortem, não é isso? Deixei lá crioconservado, deixei lá crioconservado, né? O óvulo, o próprio embrião já pode implantar, não pode implantar? Como é que fica isso e todas as repercussões? O diagnóstico pré-implantacional já é uma realidade também e que foi muito pouco discutida, né? Então, a gente tem aí normas éticas que dizem que não se pode realizar determinadas seleções, né, ao se utilizar de uma técnica. Por mais que seja possível. Mas é possível e acontece. Então, mas... né? A gente tem aí a possibilidade de selecionar, por exemplo, doadores com traços semelhantes àqueles que serão os pais. Você já está selecionando. Se é fenótipo, você já está selecionando. Eu posso descartar ali um material, embriões de um determinado sexo para evitar possíveis doenças genéticas, né, transmitidas aí geneticamente. É uma seleção, pessoal. Sim. Só que isso não vem acompanhado da discussão necessária. Né? Quando eu faço o diagnóstico pré-implantacional, utilizando uma técnica de reprodução humana assistida, vou lá fazer um diagnóstico para ver se eu vou ou não implantar aquele embriãozinho ali. E eu posso descartar aquele que tem, enfim, uma determinada característica, ou seja, potencialidade do desenvolvimento. Um cardápio de filho, né? Lembra do cardápio de filho, né? Vocês lembram do cardápio de filhos? Uma certa eugenia, em alguma parte. Exatamente. Você voltar à ideia de criar uma quase que uma raça perfeita, alguma coisa dentro do olhar de alguém. E as desigualdades sociais que a gente vai acirrar? Né? Eu vou ter... Se a gente não cuidar disso com atenção... Eu vou ter aí aqueles que foram concebidos utilizando todas as técnicas de reprodução humana assistida possíveis e os não. Ou seja, aquilo que é natural da vida é um mais alto, um mais baixo, um mais gordinho, mais magrinho. Vai conseguir fazer, todo mundo vai virar um padrão, vai ficar todo mundo alto. Eugenia, né? Sim. E até questões... enfim, não só a questão do fenótipo, mas quem sabe outras características. Será que eu posso escolher ali um doador que tenha 1
QI diferenciado, porque eu quero, sei lá, um filho, uma filha muito inteligente, muito bonito, alto, enfim. Quesito de força, quesito de inteligência. Quesito de força, de inteligência, de cor, de raça. Então, a gente precisa ter essas discussões. E aqui no Brasil, pelo menos, mas não é só uma característica só nossa, não. Mas eu acho que é importante a gente falar sempre do nosso contexto. O que a gente observa é que não existe uma discussão multidisciplinar adequada, aprofundada. Não basta só a técnica existir. A possibilidade, né? Poxa, se a gente parar para pensar de forma isolada, poxa, que maravilhoso eu poder selecionar ali o embrião que vai ser implantado e descartar, por exemplo, do sexo feminino, se eu e ali aquela pessoa com quem eu divido o projeto parental, se existe a possibilidade, né, daquela combinação gerar bebês do sexo feminino, por exemplo, com determinada condição, com determinada patologia. Então, a gente descarta. Só vamos implantar. Você pode pensar isoladamente e achar, nossa, isso é muito bom. Mas será que é realmente tão bom? Eu não sei. Será que é por esse motivo que fariam? Será que é esse o motivo? Exatamente. O que me preocupa nisso tudo é justamente a falta de discussão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Posso inverter? Claro. Vocês já ouviram falar dos bebês salvadores? Não. Saver siblings, bebês salvadores, irmãos salvadores? Não, nunca ouvi. Não tem ideia do que seja. Então, olha só que situação. As técnicas de reprodução humana assistida me permitem, e a partir do diagnóstico, né, pré-implantacional, me permitem selecionar os embriões que serão implantados que sejam compatíveis com um irmão já vivo que tem ali determinada patologia e, com isso, eu posso gerar um outro filho que seja compatível para fins de transplante. Vejam vocês, a primeira vez que isso foi previsto numa resolução do Conselho Federal de Medicina, falava lá para fins de transplantes de células-tronco e órgãos. Durante 9 anos, essa resolução permaneceu em vigor. Vocês escutaram discussão sobre eu ter um filho, qualquer um, né? Com o propósito de salvar outro filho. Salvar e de doar órgãos? Não, isso não existe mais. Agora a nova resolução fala apenas em, né, a possível doação, um transplante ali de células-tronco. Mas ainda assim, pessoal, a gente tem que se questionar. Você vai fazer essa doação de células-tronco e aquele bebê vai ser gerado de qualquer forma. Vai ser gerado de qualquer forma e pode ser maravilhoso. E essa criança pode nascer, ser feliz, virar um adulto muito mais feliz, muito mais satisfeito de si mesmo, do seu propósito de vida, porque salvou o irmão. Maravilhoso. Mas também pode ser que não. De toda forma, qual a pergunta que deveria ser feita, ao meu ver? Uma das perguntas, né? Porque não é a única pergunta. Isso é uma instrumentalização da vida? Com certeza. Eu tinha visto um tempo atrás também, você estava utilizando de alguns animais para gerar órgãos parecidos para poder fazer esse transplante também. Já vamos para os humanos, para os híbridos humanos, né? Que é uma outra possibilidade, sim, nessa manipulação genética para que você consiga gerar aí, né, criar órgãos para fins de transplante. Também é uma realidade. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer com isso tudo? A gente tem uma série de questões aí que precisam, e de possíveis consequências, que precisavam de uma reflexão prévia. E não é de hoje que surge um ou outro assunto, né? E que depois a gente, assim, sai lá a notícia, todo mundo fica chocado. O direito espera virar problema, aqui no Brasil, pelo menos, o legislador está esperando virar uma questão controversa. Está esperando o judiciário resolver para depois... Basicamente é isso. Eu também não sei se a gente consegue legislar sobre,
de forma adequada e antecipadamente, mas minimamente discutir de forma mais aprofundada os limites éticos. E não só o direito tem que fazer isso. Não dá pra fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho, tem que ser multidisciplinar. O direito não dá conta, mas também não pode deixar só lá no âmbito da medicina. Né? A gente tem que... A gente tem que envolver a sociedade como um A todo. sociedade Até como porque um todo. eu acredito até nessa parte do que você falou do bebê Salvador, né? Pô, até aspectos religiosos vão pesar muito, se a gente for parar pra pensar. Isso vai ter uma... Mas será que essa criança também não pode crescer com aquela sensação de, tipo, eu só fui concebido pra salvar meu irmão? Então, É essa isso. Pode. Muito grande, cara. E se eu não salvar o meu irmão? De que vale a minha vida? Aí virar ele. Dentre outras coisas, né? Enfim. Quando você começou a falar, eu pensei que fosse gerar um outro parecido pra substituir. Não. Não, aí já é muito creepy. Não que daqui a uns 40 anos seja impossível. Olha, pessoal, não, mas já é uma questão super séria e que a gente envolve aí uma questão, e não é só jurídica, é uma questão efetivamente ética, de valores que sociedade nós queremos construir. Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Que a ciência evolui, os limites cada vez são mais esgarçados, as possibilidades são ampliadas, a gente não tem dúvida. Mas até onde podemos ir? Né? Teve o caso lá que chocou, todo mundo comentou, enfim, de 2018, final de 2018, se não me engano, do chinês, né, do cientista chinês que manipulou geneticamente, né? Lembra disso, das gêmeas, enfim, tem a terceira irmã também, e houve ali a manipulação genética. A princípio, a razão ali da manipulação genética que ele realizou foi para possibilitar que os filhos de pais portadores de HIV fossem não portadores de HIV. Mas isso... A ele e sua equipe, enfim, procederam à manipulação genética sem nenhum tipo de questionamento, de debate ético com a comunidade de uma forma geral. A gente não tem muitas informações sobre o processo em si, né? Até porque é um processo lá em outro país, num país mais fechado, que é a China, mas isso gerou um alerta em escala mundial, né? Primeiro porque, sim... Ainda que você possa ter a concepção ali, né, e o nascimento de bebês não portadores de HIV, não contaminados pelo HIV, saudáveis, enfim, não que não ser HIV seja sim. saudável, Sim. mas enfim, vocês entenderam o contexto, né? Já que o propósito ali era justamente afastar essa patologia em si. Mas outros tantos cientistas disseram, só que essa manipulação que ele fez aí, por sinal, essa retirada, que aí eu não vou saber falar para vocês, obviamente, o termo, se não permite, se por um lado realmente não permite aí ou a instalação do HIV, enfim, por outro lado, vai ser uma criança, uma pessoa, um adulto que pode morrer de gripe. Porque... Vai poder até escolher qual que criança vai ser mais forte do que... Vai fazer um transforme, vai virar Star Wars, os clones, sabe? Um bando de gente... Não, as questões não são simples e não são adequadamente discutidas. Eu lembro, no início dos anos 2000, não sei o que, uma mega discussão também do casal de mulheres surdas que queria ter um filho, uma filha que também fosse surda. Oh, meu Deus, podem escolher doadores com essa condição, e elas tinham lá toda uma justificativa, queriam ali um filho com as mesmas características, inserida no seu universo. Assim, não foi manipulação, já não foi nada disso, não. Era só, né, enfim, aquela escolha de doador, com fenômeno, assim, eu quero escolher um doador que tem ali as características físicas semelhantes à minha. É a mesma coisa, pessoal, só que a gente estava falando ali, né, de uma condição específica. Mas não é só isso, né? São todas as possibilidades de escolhas. Vocês sabem, né? A gente chegou a ver isso.
Você entra lá, que o cardápio de gente, né? Cardápio de Vai lá no criança. cardápio de gente. Então eu quero, né, um filho. Aí você vai lá escolhendo. Tem Cor do tem olho, saia, cor do cabelo, olho, Dente altura. separado, dente junto. Aquele cardápio do McDonald's, né? Vai montando. Tem um certo site aí, não é aqui do Brasil, que ainda tem lá as celebridades, né? Quero o meu filho parecido, sei lá, com Brad Pitt, olha Que só. isso. Enfim, isso é muito complexo. Eu acho muito complexo, né? A gente tem instrumentalização, sim. A gente tem quase não, né, pessoal? Mas assim, até uma desumanização do próprio processo. Com certeza. Com certeza. Né? Acaba toda a naturalidade Acaba da com a questão. naturalidade e é uma desumanização. Como assim eu vou moldar? Não é um... Eu acho até que vai perder o peso de ter um filho, cara. Não Porque, é um assim, você vai produto. poder escolher como ele vai ser, quando você vai ter. Muitas vezes você não vai precisar nem passar pelo processo de parto, porque você pode fertilizar a criança fora. É muito louco isso. Aí você imagina, vocês lembram daquele caso, um caso francês, da filha que processou ali, foi buscar uma indenização em razão de ter nascido com uma certa condição, porque a mãe, durante a gestação, contraiu rubéola. Não. É um caso super antigo, ficou super famoso esse caso. Pode o filho, né? Depois a pessoa vira processar e buscar uma indenização por ter nascido, né? Foi uma super discussão, acho tem que mais a gente uns 20 anos esse caso. E foi uma concepção natural, né? Enfim, e gerou essa discussão toda. Mas recentemente a gente teve ali, foi divulgado o caso de uma filha que estava processando os pais, isso aqui não foi no Brasil também não, processando os pais por ter nascido feia. Caramba. Imagina a quantidade de processo. O indiano lá Não que vou falar dizia que ia processar os pais por ter nascido sem o seu consentimento. Assim, tem umas coisas que você fala assim, gente, que Sem o seu bizarrice é essa? consentimento. Como que ele ia consentir? Ele mandava ele não correr lá na disputa pra chegar Mas, no... enfim. Mas, pessoal, olha só. Se essa filha lá que quer processar os pais por ter nascido feia, né? Enfim, sei lá quais são os fundamentos disso, até porque a beleza é uma Relativo, coisa né? é tão Ainda relativa. mais nesse contexto novo, né? Que vai todo mundo Enfim. ser igual. Mas Lindo. eu tô pensando na harmonização facial. Todo mundo com cara de Lego. Mas vamos lá. Eduardo da Costa. Né? 10 anos com barra fechada. Mas, Músculo trincado aqui. mas imaginem se essa filha ela tivesse sido concebida utilizando as técnicas disponíveis, efetivamente, ali os traços do fenótipo tivessem sido selecionados pelos seus pais. Será que a discussão não seria outra? Será que o feio não fosse opção? O feio porque Cara, seria relativo, né? De alguma forma. Quem vai julgar isso? Vai ter que julgar se a pessoa é feia ou bonita? Como é que o juiz resolve Não uma se coisa julga uma coisa, né? Mas se você retira toda a naturalidade e a aleatoriedade desse processo, vou chamar de processo, né? Natural, se passa a ser a escolha de alguém, esse alguém responde? Se aquela escolha não for ao encontro das minhas expectativas, da expectativa do outro, a gente tem que se perguntar isso. Minimamente, quais são os parâmetros para eventuais escolhas quando da utilização de uma técnica de reprodução humana assistida? Quando vai ser considerado abuso? Exatamente. Até quando, né? Porque assim, que a gente inicia dentro da perspectiva do planejamento parental, ok, do planejamento familiar, ok, as técnicas estão aí e existem técnicas muito boas e que permitem, porque tem um lado positivo também, sim. né? E que permitem a satisfação desse projeto parental, a realização desse projeto parental que se pretende de forma democrática e acessível para todos. Então, aquelas pessoas que eventualmente, aqueles projetos familiares que eventualmente não poderiam ser realizados por determinado fator não controlado por aquelas pessoas, por impedimentos biológicos, por exemplo, né? infertilidade, passam a ser possíveis. Isso é maravilhoso.
Sim. Isso é muito bom. Então, é claro que as técnicas são boas, pessoal. Mas a gente tem que pensar nos limites. Será que... Eu lembro... e aí eu já vou parar de falar para você falar, Léo. Eu lembro uns 10 anos atrás... 10, 11 anos atrás. Eu estava no mestrado, que em um determinado momento a gente estava lá discutindo se seria abusivo uma mãe não amamentar seus filhos porque não queria ter ali consequências estéticas. Sim. E eu lembro que na época uma discussão, que não sei o quê, pode, não pode, eu falei, gente, peraí, isso não é uma execução específica, então isso não é uma discussão. Ninguém vai entrar na casa da mãe e, olha, amamenta agora que eu tô vendo, que eu quero ver, né? Não espera o oficial de justiça na porta. Pois é, isso não existe, então não é uma discussão. Mas, quando a gente fala, por exemplo, que ainda não é uma realidade, mas quando a gente fala de úteros artificiais, é porque tem um alemão, né, um pesquisador alemão que anunciou aí a Ectolife, né, e a perspectiva de ter ali a possibilidade de geração de 30 mil bebês anos em úteros artificiais num futuro próximo. Então, isso vai resolver o problema do Japão. Isso, meu Deus do céu. Ter filho. Né? Mas será que eu posso optar? Será que é legítimo optar por um útero artificial? Porque, sei lá, eu não quero ter as consequências estéticas no meu corpo, por opções estéticas. Eu acho que isso... Ou porque eu não quero, sei lá, me cansar durante 9 meses. Porque cansa, né, gente? Ainda mais quando você tá com aquele barrigão, assim. Não quero isso pra mim. Eu quero só um bebezinho chegando lá em casa, tipo a cegonha, né? A cegonha vai do ser futuro. Literalmente a cegonha. Vai ser né? a cegonha. A gente vai voltar lá pra cegonha. A cegonha existe, né? Eu vou dizer como é o bebê, vou fazer lá minha cartinha pra dona cegonha, né? E vai lá pro útero. Vai chegar de drone. Vai chegar de drone. Chega de drone, ou como é que é o nome daquele negócio? Aquela... Jetpack. De jetpack já no meu andar, entendeu? É só abrir a janela. A Amazon vai entregar. É só abrir a janela e chega lá em casa. Então, assim, a gente precisa discutir, né? Tem vantagens, com certeza, mas a legitimidade. Até onde vai a licitude, onde começa o abuso. Além das questões éticas, óbvio, que precisam ser também resolvidas. Mas Léo ia perguntar alguma coisa. Voltando lá atrás, quando a gente estava falando sobre poder escolher como o filho vai ser, olho verde, olho azul e tal. Uhum. E se você escolher, mas na hora que a criança for de fato concebida, não tá... Funcionar. Não tá parelho, entendeu? Você pede a criança com o olho verde e vem azul. Defeito do produto? Responsabilidade então, figurativa. essa é a pergunta que eu ia fazer. Como vai ficar essa responsabilidade? Porque a criança tá ali, agora já era. Eu não quero, não, devolve, não foi isso que eu pedi. Olha só, mas não é uma Devolve, pergunta. ia ser ótimo. Devolve, não foi assim que pedia. O direito Bota mais consumidor aí. Bota mais, eu tenho 7 dias, hein? 7 dias de arrependimento. Né? Mas essas questões, a gente está falando brincando aqui, mas são sérias. Sim. Porque a partir do momento que eu desumanizo tanto, a chance de olhar aquilo ali, enfim, eu fico imaginando como um fica... produto, se torna realmente muito grande. E é um problema sério. É um problema sério. Nós tivemos aqui no Brasil, depois eu não vi mais notícias sobre esse caso. Houve ali a utilização de uma técnica de reprodução humana assistida, enfim, houve a implantação dos óvulos lá no útero materno, e foram concebidos 3 bebês. O casal só queria 2, deixou um na maternidade. E aí, o que faz com esse... Aí depois rolou um processo com não sei o quê, para eles perderem a guarda dos 3, né, em razão daquilo ali. Isso foi o que foi veiculado. Mas olha isso. Não, eu só queria 2. Não, esse terceiro não é meu, não. Foi o que eu contratei, né? Aí a gente entra naquela discussão. O quão próximo o ser humano tá chegando de deixar de ser ser humano e virar um bem. E virar um bem. Um bem, se bobear, até é infungível, assim. Dependendo, né? Se der pra criar em série. Vários, né? Parecido. E até entrando... Uma coisa que eu pensei sobre é imaginar o quanto, na verdade... Essa responsabilidade, eu acho que possibilidade de ser no útero humano ou ser no útero artificial, eu acho que quando a gente for analisar isso vai ser pautado demais na consequência. Sim. Gerar o útero artificial vai ter alguma consequência prática para essa criança? Não vai ter? Então acho que aí vai acabar sendo opção. Pois é, isso precisa ser estabelecido previamente.
né? Porque, por um lado, a potencialidade de úteros artificiais também é muito interessante. Sim. Eu comecei falando aqui sobre maternidade de substituição. A maternidade de substituição traz em si também uma série de problemas. Eu não consigo me imaginar gestando um filho e depois esse filho não é meu. Por exemplo. Né? Gerou muito problema já, né? Isso já gerou muito problema, especialmente, né, tiveram vários casos que em alguns países isso não é permitido, em outros é, né? Enfim, gestações que ocorriam até em outros países e aí abandonavam, enfim, a mulher grávida e a própria criança, ou não, também, né? ou o contrário, não vou entregar a criança é minha, eu gestei. O próprio critério da maternidade, né, o direito, a mãe é aquela que dá a luz, não é isso? A gente tem que rever, porque passa a ser uma tomada de decisão. E são questões que não são simples. Se eu tenho para essas pessoas, né, para esse projeto parental aí que não tem como gerar ali o filho, né, da forma natural e no próprio útero, se eu tenho a possibilidade de útero artificial, talvez seja interessante, sim. Talvez seja algo bastante interessante. Acredito que isso vai gerar um controle maior sobre a formação dessa criança. E evita questões que são próprias dos seres humanos. Não, pois eu gestei, eu sei que né, o contrato, né? Porque não pode ter patrimonialidade, então não é um contrato. Mas assim, eu sei que eu declarei minha vontade de só apenas ceder o útero gratuitamente, mas agora esse filho é meu, não quero devolver. E gera. Já teve muito caso, assim. E gera uma confusão, gera uma briga, uma disputa. Somos seres humanos. Então, se você vai para um útero artificial nesse caso, pode ser algo muito interessante. Né? Você evitar esse conflito potencial. Mas será que eu posso? Vou sair de férias. Então deixa eu contratar aqui um bebê para quando eu voltar. Caramba, não faz sentido. Né? Isso é o que mais me preocupa. Né? A gente ficar acompanhando passivamente esses avanços e essas potencialidades sem a discussão. Sem a discussão e o estabelecimento de parâmetros, né, para orientar a utilização aí dessas técnicas e explorar todas as potencialidades. Dar um passo atrás, em alguns momentos, é necessário. É necessário para o próprio progresso, né? Dar um passo atrás para refletir mais, para discutir mais, para pensar e construir esse novo cenário, esse novo contexto. E, de novo, pessoal, qual é a sociedade que queremos construir? É uma questão de sociedade, sim, de qual é a nossa sociedade, qual é a sociedade que nós desejamos. Nós não desejamos uma sociedade plural? Nós não desejamos uma sociedade igualitária? Nós não desejamos uma sociedade democrática? Eu acho que são alguns consensos que nós temos aqui, ou deveríamos ter, não é verdade? E será que o acesso restrito a um determinado grupo, porque não vem me dizer que todo mundo vai ter acesso? Sim, não vai. A gente já passou dessa fase, dessa ilusão, né? Essa utopia. Essa utopia. Não vai ter acesso, não serão todos que terão acesso. E será que eu quero uma sociedade que me permita essa estratificação? Essa é uma chance. Sim. Se eu escolho inteligência, escolho aparência física. Você vai aumentar a distância, né? Distância, o gap. Eu vou aumentar o gap. Né? E aí a gente precisa, né? Pensar. As técnicas e as possibilidades não são em si ruins. Claro que não. São progresso, representam um progresso. Mas nós precisamos discutir como elas serão utilizadas, até onde nós podemos ir. Justamente porque eu não posso olhar só para aquela pessoa ou para aquele casal ali que está com um problema específico e dizer, não, vou resolver aqui para eles, né, para essa pessoa. Não, a gente tem que pensar de forma mais abrangente, a gente tem que pensar em termos de sociedade. Né? Acho que esse é o nosso grande desafio.
quando a gente pensa aí na tecnologia de uma forma geral, Sim. né? Mas a tecnologia, quando ela está aí inserida, quando ela se junta aqui ao contexto da pessoa, na sua existencialidade, os problemas se tornam muito mais sensíveis, né? As questões se tornam ainda mais graves. Mas essa proteção, né, da pessoa que também vai ser outro desafio enorme, né? Como você está dizendo agora. Até completando, a maior parte das coisas que surgem na tecnologia, a gente vê, surgem primeiro, depois a gente pensa como é que a gente vai usar, vai adequar com a igualdade, coisa do tipo. E esse tipo de coisa não dá pra fazer. Não dá pra surgir primeiro, até porque surgiram pessoas manipuladas geneticamente. Já começou a nascer esse gap, o que a gente faz? Se livra delas? Né? Porque essas próprias pessoas, se forem férteis, que a gente não sabe como é que vai ser a consequência disso, vão acabar gerando novas pessoas. O que a gente faz com o que já existe? Sem contar que o que a gente julgar agora, porque justamente por não ter alguma legislação formada, daqui a 10 anos pode ser um absurdo. Exatamente. E não vai ter como mais voltar atrás. Vai ter insegurança também. Por isso que não me parece que o ideal seja legislar por si só. Mas discutir, estabelecer parâmetros. E uma eventual legislação tem que ser uma base principiológica, principalmente. Né? A gente pensa na própria questão da maternidade, substituição, voltando. É porque dentro de todas essas possibilidades é o mais simples hoje em dia. Eu acho que... Antes era, meu Deus, mas como assim maternidade factível, substituição? Né? Mas é o mais simples hoje em dia. Quanto tempo que o direito demorou? A técnica estava aí, a gente tinha casos, enfim, quanto tempo que o direito demorou para dizer como seria feito, por exemplo, o registro de nascimento daquela criança. Veio por provimento do Conselho Nacional de Justiça, sei lá, 2016, 2015. Olha. Tempão depois. Então, e são questões muito simples. A gente volta a outra questão que já se discutiu muito, que hoje nem se discute mais tanto, da transexualidade, da questão do registro do sexo, do nome, enfim. Primeiro se tinha a possibilidade, né, também regulado por resolução lá do Conselho Federal de Medicina, da utilização do tratamento, enfim, maravilha, tratamento hormonal, eventualmente a cirurgia, mas aí não conseguia fazer alteração do registro. Hoje a gente faz extrajudicialmente, enfim, bem mais tranquilo, evoluímos. Mas olha, mas entre chegar ao que a gente conseguiu, alteração da Lei de Registros Públicos, no que diz respeito à alteração... É do ano passado, pessoal. É muito Embora a gente tenha provimento do CNJ 2 anos antes, né, assim, que também não tem tanto tempo assim, mas a alteração legislativa foi do ano passado. É muito recente. É muito... E para uma questão que já era uma realidade social que trazia problemas, obviamente, para essas pessoas, porque a gente precisa tutelar amplamente, senão você não está tutelando. Sim. Né? Há mais de 20 anos. Aí, né? 20, 30 anos. E a gente não tinha essa resposta jurídica. O que não pode, ao meu ver, é quando a gente está falando de biotecnologia, né? Deixar esse espaço tão grande. Não dá. Formar essa snowball, nessa bola de neve, né? Exatamente. Principalmente na fixação dos parâmetros para avaliação, porque a técnica ela vai se alterando numa velocidade muito grande. Muito grande, e a gente realmente não acompanha. Né? Quando chega aos nossos ouvidos, porque saiu um estudo, um congresso de não sei aonde, o cientista... Opa, já está lá. Mesmo que, claro, que isso existe aí também um lapso temporal entre você ter ali um estudo e você implantar ali efetivamente em seres humanos. Obviamente, não estou falando também que as coisas sejam tão simples assim. Mas a evolução tecnológica ela é muito rápida. Sim. E quando a gente tem notícia, o estudo já foi feito. Então, já existe. Então, já está ali muito mais próximo de uma realidade. E aí nós não temos o debate, porque não é um debate simples, não, pessoal. Não é nada simples. Não é. Ele não é muito pelo Até contrário. mais porque quem discute normalmente não é da área de medicina, né? Os termos jurídicos. Então... E não é um debate jurídico apenas. É um debate ético, é um debate jurídico, é um debate
social. Envolve questões religiosas, Isso. envolve todas as questões acerca da nossa formação enquanto ser humano. E não formação física, Uhum. Aham. né? Mas, né, tem aí as questões antropológicas envolvidas. É um debate que precisa ser feito com comunidade científica, com representantes da sociedade civil, amplo e muito amplo. E muitas vezes as pessoas, né, sequer imaginam que pode isso. Que é possível, né? Mas pode um humano, os híbridos, mas a gente pode desenvolver ali órgãos, tecidos em animais, em porcos, para transplante em seres vivos, em o seres preconceito? humanos. Isso vai ter muito preconceito, E o cara. preconceito, a gente pode manipular ali, fazer essa seleção para implantacional. Eu posso gestar um filho que seja geneticamente, que seja ali compatível com outro filho que eu tenho para, né, doação agora, né, de células tronco. Especificamente, eu posso fazer esse diagnóstico para descartar embriões que possivelmente, se desenvolvidos, enfim, se concebidos, gerariam pessoas com determinada patologia? Eu posso criar pra matar? Pra poder salvar? A vida dessa pessoa que vai ser gerada em... Qual é o valor dessa vida humana? Esse clone aí, vai... É uma instrumentalização, a gente não tem como falar de outra forma. Eu minimamente... O risco da eugenia é o que mais assusta. Sim. Uhum. A gente tem De fato. projetos, a gente viu, a gente conhece da história, né, projetos autoritários, né, de purificação de raça, de seleção de raça, projetos eugênicos. A gente viu isso. Não é algo que não tenha existido na história da humanidade, numa história recente da humanidade. Aconteceu não tem nem tanto Inclusive. tempo, né? Menos de 100 anos, 80, 90 Não anos. aconteceu há tanto tempo assim, né? Então, tem que ser efetivamente uma preocupação, né? Até porque ainda tem pessoas que pensam assim, Não dá pra- infelizmente pensam assim ainda, né? Não dá pra falar que o ser humano evoluiu daqui de lá pra cá. A gente mudou em alguns aspectos, aprendeu, mas não quer dizer que o ser humano não possa regredir àquele ponto e fazer uma coisa dessa de novo, ainda mais com uma opção dessa. É, aquela história a história se repete, né? Tenho medo disso. A história se repete, enfim, e com outras potencialidades. Mas aí será, da mesma forma que a gente não quer projetos autoritários, não quer projetos estatais autoritários nesse sentido, será que é possível projeto individual nesse sentido? Mas quando vira individual de um, de outro, de mais um, acaba virando um projeto que envolve a comunidade Por toda. ser um projeto individual, é menos grave? Eu acho que não. Não consigo pensar nisso como... Eu também não. Né? Mas a gente precisa discutir isso. Não me parece ser menos grave. Por isso que me parece que há necessidade de discussão. Será que... Uma provocação aqui. Será que o que nós vimos no passado, já que estamos falando de passado, será que o que nós vimos no passado sobre... Supostamente. Não vimos, mas vamos supor que em alguma sociedade, enfim, tenha ocorrido esterilização em massa de certos grupos populacionais. Sim. Absurdo. Sem consentimento, sem que aquelas pessoas soubessem, mas digamos, determinados grupos com certas características foram esterilizados, sem nem saber. Como uma política, né, de controle de natalidade, enfim. Isso é ruim, pessoal? A gente aceita isso? Não. Você acha ruim? Não, não aceita. Ah, tá. A gente não aceita. Não aceita. Eu fiquei até com medo, mas interrompe. Não, esterilizem todos. Então é isso, a vida é legal cancelar. Volta 10 casos, vamos voltar pro primeiro período. Não, voltar primeiro não, tem que voltar pra CA, né? Por favor. Assim, é algo bem ruim, não é isso? Sim. A esterilização em massa como um projeto de controle de natalidade, como um projeto de controle daqueles que irão nascer, na verdade. Uhum. Maravilha. E a seleção de certas características ali para implantacional? É quase a mesma coisa.
Você aceita? Não aceito. Aqui é em massa, aqui é individual. Mas aqui a gente já está aceitando, e eu acho que é por isso, porque as coisas vão se esgarçando. Aqui a gente já aceita para não ter a implantação de determinados embriões. Sim. Por condição, pela possibilidade de desenvolvimento de certa patologia, seleção do sexo quando bebês de determinado sexo têm ali a maior possibilidade, potencialidade de desenvolver alguma condição genética, considerando, obviamente, os pais. Isso já é feito. Eu acho que esse é o ponto, pessoal. Se isso já é feito, a gente tem que discutir como isso pode ser feito. Eu acho que eu entendi a grande diferença daquele para esse, no quesito aceitação e possibilidade. Porque esse aqui você lida com pessoas que já estão vivas e você força elas a fazerem o que não querem. E Elas aquilo nem ali, sabem. nem sabem. Elas nem sabem. E aquele ali, você tá dando uma opção. Você tá criando um direito, na teoria. Então, Aqui por eu isso tô que criando um parece direito. ser algo bem mais Exatamente. aceitável, né? E parece muito mais aceitável e é muito mais palatável, sem sombra de dúvidas. Por assim, não, mas olha só, se eu tenho a opção de fazer essa seleção, esse diagnóstico, para não gerar uma criança, um bebê com determinada condição de saúde, com determinada patologia, isso inclusive é um bem social. Tem essa visão. E é claro que quando você pergunta para uma pessoa, eu pergunto para você aqui, Daniel, pergunto para o Léo. Léo, Daniel, vocês aí no desenvolvimento do projeto parental de vocês não gostam? Porque a gente faz isso naturalmente. Não, olha, eu tô grávida. Aí eu vou rezar, né? Aqui rezar, vou me agarrar a qualquer crença que eu tenha para que o meu filho, minha filha nasça saudável, né? A gente não fala, nossa, saudável, perfeitinho, sem nenhuma doença, sem nada. É isso. Sem calvície, é complicado. Já ajudaria bastante. Então, isso é da natureza, isso é da nossa natureza. Então, quando a gente olha individualmente, a gente, na verdade, está olhando para aquele desejo que toda pessoa tem quando está ali gerando seu filho, sua filha. Ai, tomara que venha, né, saudável, que não sei o que. Não vai ser amado de todo jeito, por certo, mas é só que esse pessoal aqui pode falar, não, então vamos efetivamente evitar. É esse pulo que tem que ser avaliado. Por um lado, a gente pode erradicar certas condições, isso pode ser muito positivo também para a sociedade. Câncer, sei lá, o negócio. Tudo bem, Tem que ver com DNA. mas tem que ser discutido. Sim. O meu ponto é, isso tem que ser discutido. Nada é unilateral. Você pode até achar que tem só bom, não é só bom. Não é só bom, tudo tem vantagens e desvantagens. E são portas que vão se abrindo. Uma porta que se justifica aqui quando a gente olha individualmente, mas que a gente tem que pensar nas consequências. Isso que é o que mais me chama, a atenção, e a falta de discussão adequada. A falta de discussão adequada com os grupos necessários, com uma pluralidade de vozes, né? Com uma pluralidade ali de olhares para as consequências, porque a gente não pode. Você não consegue, eu não consigo. A gente olha um pedacinho ali da possível consequência. Então, a gente precisa de um grupo grande que tenha diferentes olhares, até para que a gente possa pensar efetivamente, né? Essas questões sociais, essas discussões sociais, você acha que o Brasil, mais especificamente, ou aqui na América Latina, o que seja, você acha que a gente demora mais para discutir do que lá na Europa? Porque no último episódio que a gente gravou com Guerra, a gente tá falando sobre metaverso, a gente tá falando sobre legislação e afins. Ele disse que basicamente aqui a gente espera a Europa resolver as coisas pra gente começar a discutir, puxa o direito deles. Eu acho que sim. Eu acho que a gente demora um pouco mais. Isso eu não tenho uma explicação para isso. Claro que a gente pode pensar no próprio amadurecimento social. A gente pode, em termos de história, enfim, velho mundo, né? Velho mundo, novo mundo. Enfim, então você, obviamente, tem uma diferença nas próprias construções, a nossa própria herança
colonial, né? Então, de pegar o direito estrangeiro, a solução estrangeira num primeiro momento. Isso tudo pode ser uma influência. Mas sim, eu acho que a gente demora. Essa dependência, né? Valorizar também demais o estrangeiro. A gente tem isso culturalmente também, né? Se você for levar em consideração o contexto social, aqui no Brasil a gente tem muito mais variação do que eles têm na Europa. Eu acho que aqui seria um local muito mais adequado para se começarem essas discussões do que na Europa, né? A gente tem muito mais pluralidade. Muito mais miscigenação. Aqui é muito mais comum você ver as diferenças na rua. Você sai na rua... Entendi. Lá na Europa você tem... Pô, na Inglaterra, quantas vezes você já não viu vídeo na Inglaterra do brasileiro sendo menosprezado? Ou de qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que aqui, quando se envolve essa questão genética dos fenótipos, da cor de pele, da cor do olho, da cor do cabelo, do tipo do cabelo, eu acho que aqui a gente tem muito mais essa variedade. Eu acho que essa discussão tinha que surgir aqui, por exemplo. Entendo. Mas aí vai uma pergunta, uma crítica, sei lá. A gente no Brasil já chegou a um nível de valorização, ciência, tudo, educação. Me parece que não. Tal qual na Europa. Também tem essa questão, pessoal. Tem essa questão também, né? O Brasil ainda é um país subdesenvolvido, né? A questão assim, subdesenvolvido em termos econômicos, não estou falando isso, mas a gente precisa fortalecer as instituições científicas. Hoje o cientista aqui no Brasil ele não é tão valorizado. A gente precisa fortalecer. Por exemplo, a gente falou de útero artificial. Foi aqui no Brasil? Quando a gente fala lá da edição genética. Foi aqui no Brasil? Também não foi. Não foi. Quantos Nobels nós temos em medicina? Em ciência? Em química? Em física? Nem Oscar a gente tem. Mas isso tudo é uma consequência de você fortalecer as instituições científicas, fortalecer a educação de uma forma geral. Então, a gente precisa disso. A gente precisa desse fortalecimento. É claro que não impede que nós tenhamos as discussões do que está sendo descoberto, proposto em outros países e que vem para cá também, óbvio, né? É claro que isso não impede, mas de certa forma a gente tem que observar também a necessidade, até porque as descobertas também podem ser aqui, os cientistas também podem ser os brasileiros em solo brasileiro, né, com investimento para pesquisa, né? Seria ótimo. Pô, seria eu adoraria. Eu adoraria, mundos, né? seria o melhor dos mundos. A gente tem que entender esse contexto também aqui, que a gente ainda não chegou naquele nível que pelo menos eu gostaria, né? Acho que vocês também. Com certeza. De valorização da ciência mesmo, né? Enfim, o que mais, pessoal? Tem uma coisa atrás que eu queria voltar que eu achei maneiro. A possibilidade desses... O pós-mortem. Você falou concepção pós-mortem. Concepção pós-mortem. A bagunça sucessória que isso causaria. A possibilidade de testar. A professora de Direito Civil se esforçando. A possibilidade de testar, mesmo que tenha limite temporal para essa concepção, né? Petição de herança. Qual é o prazo? Então, imagina se com essa possibilidade futura de pós-mortem, esse prazo até ser expandido. Porque tá lá. Enquanto esse material genético ainda puder ser preservado, poder durar esse prazo de herança, imagina que maneiro isso poderia ficar. Eu acho, Daniel, sim. Ok. Mas o que eu acho, pessoal? Primeiro, eu não posso, em razão de uma preocupação patrimonial, limitar ou condicionar o exercício de um direito existencial. Então, são duas coisas separadas. Assim, eu não posso limitar por causa disso. Tá? Maravilha. Aquela discussão. O transgênero pode participar lá do concurso da corrida
Gente, olha, não pode. Então, se fez a cirurgia de transgenitalização de homem para mulher, vai ter que se aposentar com a idade de homem. Gente, não, desculpa, isso aí isso não é discussão, né? Então, é a mesma coisa. Eu não posso condicionar, né, o exercício do direito existencial por conta de eventual repercussão patrimonial. Uhum. Se discutia antes, a filiação socioafetiva vai ficar com 2 pais, mas vai receber herança de quem? Isso não é relevante. Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Então, são coisas distintas. Eu tenho que pensar se pode haver a concepção pós-mortem, a gente tem essa previsão, né? Se pode haver a concepção pós-mortem, até quando, isso tudo é uma questão a Quem ser pode utilizar o resolvida. material genético? Quem pode utilizar o material genético, se aquela pessoa tem que ter deixado uma autorização específica para isso tudo que a gente vai discutir. A questão da herança, é claro que é importante, não estou dizendo que não seja importante, mas ela é uma consequência dessa discussão que a gente vai ter aqui. Né? E claro que a gente vai colocar uma regra posta sobre isso, porque também não pode ficar, o patrimônio precisa ter titular, não é isso? A gente precisa dar a própria função social para aqueles bens, não pode ficar flutuando aí, então tem um material crioconservado, não vamos, não, claro que não, a gente vai deferir aí o quinhão hereditário de cada um, né? Enfim, e uma possibilidade, uma solução é possível que já foi proposta, não é uma ideia minha, é o do prazo de 10 anos, que é o prazo da petição de herança. Então não concebeu, perdeu. Vamos. Isso. Mas assim, será que vai ser concebido só por causa da... Ixi, aquela herança me interessa. Isso é um problema, inclusive. Né? Enfim, mas... não estou dizendo que nunca possa acontecer, né? Que o ser humano tem assim, né? Já que estamos falando de reprodução, o imaginário é fértil do ser humano. Mas a gente não pode condicionar, né? Me parece. Não pode condicionar. Mais alguma coisa, não? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu tinha separado a pergunta, mas era mais sobre confidencialidade desses dados genéticos. Só que eu acho que a gente não entrou muito nesse tópico. Que seria mais no sentido, por exemplo, dos doadores. Porque hoje o doador ele tem uma confidencialidade. E no futuro, quando passasse, por exemplo, né, como a gente disse do cardápio, então vamos botar num mundo onde muita gente doa material genético. Como é que vai ficar a responsabilidade dessas pessoas por esse material, assim, também dizendo? Como assim? Se a gente preserva o anonimato do doador. Isso. Isso é uma outra questão. Isso é outro episódio, né? Porque, enfim, faz sentido o anonimato. Por outro lado, eu não tenho direito a conhecer a minha origem genética? Pois é, esse direito de perseguir aí. Talvez o anonimato só até a concepção. O próprio direito à verdade biológica, que a gente traz aquela mesma discussão da adoção, né? Isso é uma questão bastante sensível. Tenho o direito de saber de onde eu vim? Construção da minha própria personalidade. E o fato que eu acho que é o mais importante. Eu acho que sim, tá, pessoal? Defendo que sim. Existe o direito, sim, ao conhecimento da sua origem genética. O que não haverá é a fixação, o estabelecimento de uma relação parental. De filiação. Não. Sim, não tem que ter. Né? Mas o conhecimento em si é um direito, né? E até usando isso, para voltar no assunto que a gente já falou, essa parte da parentalidade, de ter conhecimento, como é que ficaria isso com os 2 embriões, todo o material genético, fruto de laboratório? Tudo artificial. Quem pode ser pai? Vai ser só aquela pessoa que autorizou? É só tomada de decisão. A gente vai mudar, a gente muda. Claro que isso ainda é uma realidade bem distante. Eu espero que muito distante. Espero que não aconteça. Mas se a gente parar para... Né, mas é que a gente fica, meu Deus do céu, cada hora, né, surge uma coisa nova. Enfim, será que chegaremos a esse ponto? Né, tudo sintético, dali sai um ser humano? Enfim. Mas é o próprio redesenho da fixação desse vínculo. E é uma vinculação jurídica mesmo, parental. Ao momento da tomada de decisão. Porque, olha, se hoje eu já tenho a possibilidade
Tô falando de manipulação genética, não tô falando de híbrido humano, não tô falando de nada, não tô falando de útero artificial, nada disso, pessoal. Mas hoje a gente já tem a possibilidade de utilização das, né, técnicas de reprodução humana assistida para uma concepção heteróloga, ou seja, material genético não é nem do pai e nem da mãe. 2 doadores. Maravilha. Fecunda ali e tal, pra gente fazer a implantação em um útero substituição, maternidade de substituição. Isso hoje já é possível, tranquilamente possível. Sim. Tem nenhuma vinculação ali genética, biológica entre aqueles ali. Quem são os pais? Aqueles que tomaram a decisão ali, enfim, pelo projeto parental. Então isso já existe. Dá pra fazer essa analogia. Dá pra fazer. Não, já tá aí, tá? Tudo que precisa pra ter essa realidade já existe. Né? Isso seria é um assunto bem maneiro. Vamos deixar pro futuro. Agora a gente pode ter isso, futuro. mas o útero ser artificial, mas... Aí, enfim. O meu medo é que vai ser igual Star Wars. Você apertar o botão, abrir uma porta, vai ser uma porrada de clone, todo mundo igual, com a mesma voz. Gancho, assim. Eu fico imaginando a cegonha chegando lá, O né? iFood de drone. Essa criança chegou. A caixa de papelão, o cara com a camisa da Amazon aqui. Prazo de frete de 9 meses. Vai ser o prazo fixo de entrega. Cheguei. 9 meses. Já pensou, gente? Cara, vai ser... Eu fiquei imaginando agora, você vai e autoriza. Um casal autoriza. Dá 5 meses você fala. Mudei de ideia. Mudou de ideia. Aí acontece um divórcio desse casal e outra pessoa adota. Vai ter multiparentalidade com alguém que nem chegou até o primeiro? Aí só essa assinatura e permissão Olha serve isso. como constituição de vínculo familiar? Jesus, nem tinha pensado nisso, gente. Olha que confusão. Mas essa é uma questão. Mudei de ideia, não quero mais. Pode isso? Pra mim não pode, não. É igual tá na barriga. Se você já teve a decisão, agora tu vai acatar com isso. Mas se a gente parar para pensar, essa questão do mudei de ideia, né? Ela se torna muito mais fácil quando você está utilizando. É o que a gente acredita que vai acontecer. Vai acontecer. Quando todo esse processo, né, da concepção e da gestação, enfim, é extracorpórea, assim, tá fora, você não tem aquela vinculação. Pode acontecer. O mudei de ideia, como foi o caso, não, só queria 2, vieram 3, tem nada a ver com esse terceiro, fica aí. Isso aí não é meu, não, entendeu? Só pedi 2, já é errado. Erro interno, não tem prazo mais, né? Eu dei uma viajada um pouquinho a mais agora, e eu fico pensando se, por exemplo, nessa era aí que você vai encomendar o seu filho, será que esse teu filho já não vai vir estéreo? Ai, gente, não sei. Mas porque enfim. Aí ele vai ter que comprar da empresa também o filho dele. Que horror, entende? né? Não, mas aí a gente já tá falando até de consequências. Mas olha a necessidade de debates éticos. Aham. Pagar mais Tô criando aí um mercado futuro de consumo, é porque, isso? por exemplo, hoje... Deixou de ser humano pra virar bem. Isso não pode. Hoje você já compra gato, se você compra gato e cachorro de raça, no Já canil... deve se comprar, inclusive, não é certo? Deve ser adotado. Ele vem estéreo, normalmente. As pessoas vendem estéreo o gato Isso é verdade. pra você não reproduzir ele Pra e ser tal. mantido no mercado. Isso é uma loucura, né? Isso é muito bizarro. Eu não vejo... assim, claro, eu torço pra que não aconteça, torço que nossos debates sociais, éticos, cada vez... se intensifiquem, né? Pra que a gente possa... Mas eu também não acho que é impossível. Não, impossível hoje em dia, pessoal. Nada é, né? É só o Vasco na Série A, isso é impossível. Isso eu não sei. Não entendo nada de futebol. Mas, pessoal, olha, eu quero ter filhos, sobrinhos, enfim, eu quero ter uma família de jogadores de futebol. Mas, pessoal, eu acho que, enfim, é isso, né? Acho que são vários os desafios. Acho que é importante a gente saber que as possibilidades estão aí. E a evolução é muito rápida, as técnicas evoluem de forma muito rápida. E existem, sim, várias e diversas possibilidades e a gente precisa discutir. Não é, a prioristicamente, dizer sou contra, vamos defenestrar essas possibilidades. Não, mas entender e tentar minimamente vislumbrar todas as consequências. Positivas e negativas. O direito não pode ficar simplesmente aguardando, né? Como você falou aqui no início, Daniel, o problema acontecer. Vamos sentar antes para discutir? Vamos pensar nas repercussões todas que existem,
saindo do âmbito humano, né? Daqui do aspecto da humanidade, da reprodução. A gente já sentou para discutir efetivamente quem vai responder civilmente se o carro autônomo atropelar alguém? O Guerra levantou isso. Foi tema da gente falando no último episódio. Ele falou disso? Falou. Tá dentro do carro? Tá fora do carro? Se a gente ainda não discutiu isso, pessoal... É muito complicado. E o carro autônomo já existe. Já estaciona sozinho. Sim. Está esperando dar muito ruim pra poder... Não, inclusive o carro autônomo já atropelou e já matou, Já. né? Tá vendo? E já tem tempo isso, já tem notícia velha. Não é isso? Então, a gente ainda não sentou para discutir, porque isso significa que a gente precisa de um todo, um repensar sobre o nosso modelo de responsabilização. Civil e criminal, claro, por óbvio, mas a gente precisa. E dirá aqui no âmbito, né, na seara das relações humanas, naquilo que a gente sempre entendeu como mais existencial, mais íntimo, né, que são os projetos parentais, enfim. Enfim, pessoal, eu acho que é isso. É uma Fica aí a provocação para vocês buscarem. Aquele podcast que a pessoa vai ouvir, ela fica só mais intrigada, né? Mas e aí? E aí que não tem resposta, amigo, não tem jeito. Sei, a gente tem que discutir. Sentar para discutir, para construir. Quem sabe você não escreve um artigo sobre, olha aí. Por favor, né, pesquisem, vamos escrever sobre, vamos pensar nas consequências e vamos pensar a partir da sociedade que nós queremos construir. Exatamente. Né? Que aí a gente, olhando lá para frente, é esse modelo de sociedade que eu quero, e eu espero que seja, que a resposta seja um modelo de sociedade plural, igualitário, enfim, democrático. A partir desses valores, a gente vê, né, como que a gente vai ajeitando aqui para que essas novas possibilidades estejam adequadas a esse propósito de sociedade. Ponto A ao ponto B. Qual o caminho que dá menos bosta? Vamos ver o que dá menos Ele é muito otimista, Daniel. Cara. Ele é muito otimista, cara. Mas eu acho que é importante sempre a gente pensar no âmbito de, tipo... Vamos tentar. A gente tem que pensar e vamos tentar. Se der errado, a gente vai ajeitando. É claro. Você não pode deixar isso aqui acontecer... Ou fingir que nada está acontecendo quando a gente sabe que está, Quando né? está acontecendo Quando na nossa frente. Que está. Não dá pra fingir, né? Acho que é isso, pessoal. É isso. Foi um bom papo. Gente, acho que rendeu bastante que coisa. Bom. Foi muito divertido, professora. É mais um tema agora que eu estou em dúvida entre TCC, metaverso, responsabilidade civil na metaverso, responsabilidade civil na biotecnologia. Vamos ver o próximo episódio, senão não vou conseguir encaixar. Reprodução assistida no metaverso. Já penso. Não. Não, aí já acabou. Tem que chamar o Guerrinho pra gravar o episódio com a Fernanda. Um episódio pequeno. Vamos juntar os dois episódios. Episódio pequeno de 6 horas, que vai ser se botar os dois pra conversarem. A gente chama alguém de criminal também pra ver como é que Gente, não tem nem microfone pra isso. Gente, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Você olha pra câmera, você não olha pro notebook. Porque eu olho pra ver se o microfone tá saindo o tempo todo. Tá, mas olha lá. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Obrigado, professora, por topar participar aqui desse projeto que tá bem cru ainda, que a gente ainda tá adaptando, que a gente ainda tá trabalhando. Como a gente sempre fala no final do episódio, se quiserem deixar perguntas, podem deixar perguntas aí. Depois a gente leva pro professor e a professora responde a gente. A gente passa pra vocês no próximo episódio. Sugestões de temas. Igual o Guerrinha ensinou agora. Dá o like no vídeo. Se você tá vendo no Instagram, reposta, no Spotify, manda pros amigos. Faz qualquer coisa aí. Não. Compartilha. Dá um like aí, que o Daniel fala isso, mas ele fica o dia inteiro vendo os insights do Instagram pra ver se pegou mais de 10 pessoas. Não fiz porra nenhuma, tá maluco. Mas, gente, muito obrigado. Professora... Eu que agradeço, pessoal. E é isso aí. Eu estou à disposição. Adorei participar. Foi uma conversa muito boa. Vamos puxar mais temas polêmicos pra trazer a Fernanda. Vamos sim. Mas eu ainda quero saber qual foi a resposta do Léo na prova sobre crioconservação. Vamos deixar que eu falo. No próximo eu falo. Pode ser? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.